Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Gostaria de estar chamando esse casal ungido, abençoado, porque toda segunda-feira a gente vai dar oportunidade para os nossos líderes estarem contando uma experiência que aconteceu na célula. Então vai lá. Graça e paz, igreja linda. E agora, responde como, apóstolo? Glória a Deus. Antes de falar propriamente do testemunho, falar da célula, que a célula ela é maravilhosa. Como uma reunião simples pode transformar a geografia, a própria família, a própria casa. Eu sou muito feliz porque desde muito nova eu tenho uma célula. Minha primeira célula foi bem antes de casar. Eu dirigi a célula com o Marcão, da Roseli, lá no Arapongas. Foi a nossa primeira célula. Eu lembro até a palavra que foi ministrada. E desde então, nós nunca paramos. Casamos, desde que casamos, o Wellington já tinha célula também na casa dele. Eu tive também aqui na minha casa. Depois de casados, graças a Deus, nós temos uma célula na minha casa. E eu sou muito feliz. Todas as terças-feiras que nós estamos ali arrumando, né? Lá em casa tem duas células. Uma é na garagem e a outra é dentro de casa, com as crianças e os adolescentes dentro e na garagem com os adultos. Então, toda vez que eu estou lá lavando a garagem, arrumando as cadeiras e já clamando a Deus por cada vida que vai sentar ali naquele lugar, o meu coração se alegra. Porque é uma bênção poder receber as pessoas em casa. Tem bastante gente da nossa célula em casa. Faz assim, quem frequenta a nossa célula em casa. Pode levantar a mão. Glória a Deus. Muito bom receber vocês todas as terças-feiras. E o Senhor tem feito grandes coisas, grandes milagres, semana após semana. Pode falar. O Hélio está meio resfriado. Quando o apóstolo falou de contar um milagre, eu fiquei pensando e na hora o Pepe e a Luana chegou, eu falei, já sei o que a gente vai contar. Foi um milagre que aconteceu na vida da dona Silvana. Dona Silvana, ela não está aqui hoje porque a filha está para ganhar neném, e aí ela teve nas outras semanas, mas hoje ela teve que acompanhar a filha, porque o seu Everaldo está aqui. Cadê o seu Everaldo? Seu Everaldo? Cadê? Lá, ó. O seu Everaldo está ali, o Pepe e a Luana também. E nós tínhamos uma célula na casa da Elielma, ali próximo da casa do seu Everaldo. E a dona Silvana sempre era convidada a participar dessa célula, até que um dia ela foi. E o medo dela era realmente, ela não conhecia ainda o Senhor, abandonar o cigarro. Né? Ela fumou durante muitos anos e ela tinha esse receio. E aí foi exatamente o que aconteceu. Um dia ela foi convidada para a célula e ela resolveu ir na célula. E aí o Wellington perguntou, o que você quer que Deus faça? A senhora tem algum vício, alguma coisa? E ela falou, eu fumo. E aí o Wellington falou assim, então a senhora vai parar de fumar. Vai na sua casa e pegue a cartela de cigarro. E aí ela foi até a casa dela. Ela falou que ela pegou, se eu não me engano, foram dois cigarros, me corrijam depois, mas ela pegou algum cigarro e colocou em cima da geladeira só 2 unidades e levou a cartela. Porque o que ela pensou? Esse pastor maluco, sabe o que vai fazer? Vai acabar com o meu cigarro e depois o que eu vou fazer? E ali na cadeira da bênção, na oração, nós oramos, a célula orou e para a glória de Deus, a dona Silvana nunca mais colocou um cigarro na boca. Foi na célula, foi milagre, foi na hora. Deus operou um grande milagre. E desde então, ela firme nos caminhos do Senhor. E quando ela foi para o encontro com Deus, o seu Everaldo ainda não servia ao Senhor. Ela foi para o encontro e quando ela voltou, o seu Everaldo já tinha tomado umas canas, né, seu Everaldo? E aí o seu Everaldo falou, ela vai brigar comigo. E quando eles se encontraram, ela foi e falou para ele, Deus falou comigo no encontro que é para eu cuidar de você, que eu tenho que cuidar de você. E Deus, na sua infinita graça, alcançou a vida do seu Everaldo também. Eu posso dizer que foi uma extensão desse milagre da célula, da dona Silvana, que aceitou a Jesus ali naquela ocasião. E hoje está aqui essa família maravilhosa, o seu Everaldo, está ali a dona Silvana, o Pepe, a Luana. Tem célula também lá no quintal deles. E o nome do Senhor foi glorificado. Então, se você tem aí na sua célula, de repente, pessoas que passam por esse tipo de situação, de algum vício,
creia que a célula, na simplicidade que ela tem, eu sempre falo isso lá na nossa casa, na simplicidade que a célula tem, Deus opera grandes coisas, Deus opera grandes milagres. Se eu for falar aqui, tem bastante situações, tem uma, rapidinho, na célula do seu Antônio está aí também, está aqui, também de uma irmã que era problema nas costas, não foi? E oraram também ali na célula e o milagre aconteceu na vida dessa irmã. São grandes os milagres que Deus opera na célula. Então, não abra mão da sua célula, convide pessoas para a sua célula, que Deus, Ele age poderosamente. Está resfriado. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu falar aqui deste casal que está fazendo excelente trabalho lá em Santa Isabel. Onde é que está o William e a Letícia? Fique de pé aí. Cadê o William e a Letícia? Lá no fundo. Glória a Deus. Foi a segunda multiplicação da nossa célula. Aconteceu a segunda reunião deles, né? Na primeira reunião tinha 13 pessoas. E olha que a gente enviou só esse casal. Enviamos eles. Na primeira reunião tinha 13. Na segunda tinha 15. E é uma célula na zona rural. Olha o que Deus está fazendo. Então o segredo é oração. Graça e paz, igreja. Amém? Quero contar aqui um testemunho de cura. Essa aqui é a nossa mãezinha, a nossa riqueza. E por muitos anos a minha mãe sofreu de enxaqueca fortíssima. E ela contraiu dengue. E quando ela contraiu a dengue, ela chegou a pesar 42 quilos. Nós a carregávamos no colo. Ela parou de se alimentar e tinha dor de cabeça dia e noite. Fez tomografia, fez ressonância e não dava nada. E ela continuava com essa dor de cabeça a ponto dela falar assim: olha, eu vou morrer, não tem mais o que fazer, eu tenho um pouquinho de dinheiro, vocês dividem entre vocês, porque eu não aguento mais, é muita dor. Nós orávamos e a dor de cabeça continuava, na célula orava e a dor de cabeça continuava. E a minha mãe é daquela que leva o café para a célula. E a célula sem ela não era a mesma coisa. E eu lembro que eu cheguei para a apóstola e falei assim: apóstola, vocês não podem ir lá na casa da minha mãe orar por ela? E eu vou falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que vocês forem na casa de alguém orar por alguém, vá com alegria, porque a apóstola chegou na casa com tanta alegria, e ela olhou para minha mãe e falou: dona Júlia, nunca mais diga que a senhora vai morrer, mas a partir de hoje começa a profetizar que a senhora vai ficar boa. E a minha mãe pediu para que nós tivéssemos feito um café para eles, e ela falou assim: quem vai servir esse café para nós é a senhora. E a minha mãe, com dor de cabeça, com dificuldade, foi e serviu o café para eles. E a partir daquele dia, minha mãe nunca mais falou que ia morrer. E a alegria entrou dentro daquela casa de uma forma tão grande. E Deus nos deu a direção de procurar um dos melhores médicos, um dos melhores neuros. E a partir desse neuro, ela começou a fazer um tratamento. E esse tratamento fez com que a nossa riqueza hoje estivesse aqui. Nunca mais ela teve dor de cabeça. E aqui é para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E ela também, nesse tempo, ela contraiu a síndrome do pânico. Ela ficava com medo de tudo, não ficava sozinha por um minuto. E hoje tudo isso foi retirado e ela está aqui para glorificar o nome do Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a palavra do Eterno. Lucas, capítulo 4, versículo de número 38.
Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de número 38. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor nos diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Feche teus olhos. Pai querido, Pai de amor, no nome santo e poderoso de Jesus, aqui está a Tua palavra, que esta palavra venha queimar em cada coração, que cada um aqui, ó Deus, possa receber com alegria, ó Senhor, com prazer a Tua palavra. Fala com a Tua igreja, fala conosco, em o nome de Jesus. Diga amém e aplauda bem forte a palavra de Deus. Aleluia. A semana passada foi dado início às 12 casas que Jesus entrou. Falamos, a primeira casa foi no casamento em Caná da Galileia, onde um grande milagre aconteceu, uma transformação poderosa, a água se tornou em vinho. Hoje nós vamos falar sobre a cura da sogra de Pedro, a segunda casa que Jesus entrou. Queridos, há detalhes riquíssimos nesse texto tão pequeno. Um texto tão pequeno. E tem detalhes aqui que vai trazer realmente uma grande alegria aí à sua vida. Onde vai dizer assim, ó, rogaram-lhe por ela, inclinando-se. Vai mostrar aí também, logo se levantou e ela passou a servi-los. O Senhor Jesus, Ele ao sair da sinagoga, Ele não foi convidado para orar pela sogra de Pedro. Ele não foi convidado para ir até a casa de Pedro. Na verdade, ele foi para lá. Pedro já era discípulo. Jesus já tinha acesso àquela casa. Mas quando ele chega, a palavra do Senhor vai nos dizer aí que eles estavam ali rogando por ela. Estavam rogando por ela, porque ela estava com uma febre altíssima. E aqui eu entendo algo, queridos: o poder da intercessão. O poder da intercessão é você se colocar no lugar de alguém, é você sentir a empatia, sentir a dor daquele que está sofrendo, daquela que está padecendo. E quando você se lança na presença de Deus, não para pedir coisas para você, mas para interceder por alguém que está sofrendo. Você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer, meu irmão, porque esse era o ministério, é o ministério de Jesus. O ministério de Jesus é o ministério também da intercessão, não é? Ele intercede por nós. A palavra do Senhor, Ele vai nos dizer em Romanos 8:34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, é fundamental você ter essa disponibilidade, porque muitos não querem pagar preço pela vida dos outros, mas você está se colocando, numa posição que Jesus gostaria de ver. Você fazendo intercessão, clamando, buscando pelo teu próximo, pelo irmão, por alguém que você conhece, por alguém que talvez você não conheça, mas você ficou sabendo, então você passou a interceder. As nossas maiores experiências, e eu tenho certeza que as suas também, nas células, no momento de oração, cadeira da bênção, quando alguém senta ali e a célula vai interceder, quantos milagres, quantas curas, quantas respostas, quantas portas de emprego se abriram no momento de intercessão.
Tiago 5, versículo 14 e 15 vai dizer assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com óleo em o nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, é você, diante de uma fragilidade, diante de uma doença, de um problema que você talvez não tenha forças para clamar, a Bíblia manda você chamar alguém, a Bíblia manda você chamar a liderança. A palavra do Senhor diz: chame os presbíteros, para que eles o que intercedam, para que eles orem, para que eles unjam com óleo, e a promessa é: o Senhor levantará o doente. Então, queridos, há um poder tremendo na oração de intercessão. É o ministério de Jesus, é também o ministério do Espírito Santo. Romanos 8, o 26 e o 27, vai nos dizer que o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, quando você se coloca nesta posição de intercessor, ah não, mas isso aí é para a irmã Lúcia, que fica ali do lado, e para a pastora Fátima, aí vai dizendo os nomes. Não, é para todos. Todos nós precisamos termos o nosso tempo de oração, de intercessão. Amados, talvez seja por isso que você tenha recebido pouca coisa. Quem sabe você tem orado muito e recebido tão pouco. Mas quando você separar um tempo para você orar pelos outros, você vai ver um resultado muito maior. Então você vai receber e vai viver milagres extraordinários. Porque no momento que você está intercedendo por alguém, olha para mim aqui, olha o que vai acontecer. Você está orando em favor de alguém, você está ali intercedendo, clamando, quem sabe chorando, pedindo ao Senhor: Senhor, estenda as tuas mãos, Senhor, opera um milagre, Senhor, essa vida precisa de uma resposta, Pai, o teu nome vai ser glorificado, e você está intercedendo. Sabe o que o Senhor faz? Ele se inclina. Deus se inclina para ouvir a oração do intercessor. O salmista Davi, no Salmo 41, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então precisamos orar e interceder por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão padecendo. Então os discípulos clamaram, né? Os discípulos suplicaram, pediram: Senhor, ela está com febre, olha a situação dela. Então Jesus ouviu ali o clamor, o pedido dos seus discípulos, e foi até aonde estava a sogra de Pedro. E o Senhor se inclinou na direção dela. O Senhor a tocou, e a palavra vai nos dizer que a febre imediatamente a deixou. E no momento que isso aconteceu, a atitude dela foi de se levantar. Olha só, olha o que acontece quando alguém recebe um milagre da parte de Deus. Deus, Ele muda a nossa posição. Ela estava na horizontal e agora ela está na vertical. Ela estava deitada, prostrada, mas agora ela se levanta e ela vai servir ao Senhor. Queridos, quanta ingratidão nós temos visto nos dias atuais. Quantas pessoas têm recebido milagres, respostas de Deus, mas não têm servido a Jesus. Você recebe algo da parte do Senhor, é para você servir a Ele. Não há uma motivação, não há alegria, sabe, no seu espírito, na sua alma, se não for para servir ao Senhor, porque a alegria desse mundo, ela é assim, ó, passa muito rápido. A verdadeira alegria é em servir ao Senhor. Eu trabalhei numa empresa chamada Lantex, na Vila Maria, trabalhei 4 anos, e eu era novo convertido, e naquela empresa,
eu não poderia escutar alguém falar que estava sentindo dor ou que estava enfermo. Eu chegava e me oferecia para orar. E quantos milagres. Um dia escutei uma costureira que eu trabalhava numa confecção. Eu trabalhava no setor do corte e a confecção ficava na parte de baixo e o corte ficava em cima. E ali conversando, ouvindo a conversa das pessoas, e uma falou que estava doente. Aí eu cheguei e me ofereci para orar por ela. Posso orar por você? Ela falou, pode. Sabe o que ela tinha? Úlcera. Ela não podia comer vários alimentos que ela não podia tocar, porque senão ela passava mal, começava a passar mal. Orei por ela. Não sei se foi numa sexta. Eu sei que na segunda, quando eu fui trabalhar, ela estava com um sorriso enorme. Falou assim, olha, eu não estou sentindo mais nada e eu estou comendo de tudo. Escuta, quando você se põe na posição de orar pelas pessoas, de sentir a dor que elas sentem, de desejar a resposta e a cura dela, como se fosse para você, como isso agrada o coração de Deus. Deus fez a obra na vida dessa mulher, fez a obra no filho dela, e muitas outras pessoas foram se achegando ao Senhor. Então, amados, não perca as oportunidades. Um dia eu estava na casa da minha prima, e eu não estou contando essas experiências para você ver, ele já era pastor, não. Novo convertido, irmãos, para mostrar para vocês que é possível quando você começa a orar e a buscar a Deus. Nesse período, o culto terminava tipo 9h30 da noite, no máximo. A gente ia para casa dos meus primos e a gente ficava orando até meia-noite. Todos os dias. E essa prima chegou, essa amiga da minha prima chegou na casa dela e dizendo, minha cabeça está para explodir, é uma dor que é insuportável. Mais uma vez, posso orar por você? Coloquei a mão na cabeça dela, terminei de orar, ela ficou assim assustada. Que é isso? Não estou sentindo mais nada. Irmãos, se coloque nessa posição de intercessor. Jesus entra nessa casa e Ele mudou a situação daquela mulher que estava prostrada, que estava acamada, que estava enferma. Porque alguém pediu, porque alguém rogou por ela. E quando Jesus se inclina, toca, a doença vai embora. Isaías 53, versículo de número 4, nos diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele já levou sobre si. Isso aqui é para gerar esse entusiasmo, essa fé, essa perseverança, essa persistência na sua vida. Ele já levou. Orou a primeira vez, não aconteceu, ore a segunda. Não aconteceu, continue. Esse é o papel do intercessor. É o papel do intercessor. Ele ora uma vez, não acontece, 2, 3, 4, 5, mas ele está intercedendo. Mas se a pessoa não for curada, o intercessor fez a parte dele, que é orar, que é clamar, que é suplicar. Porque quem tem o controle sobre todas as coisas é o Pai Celestial. Amém? Então, o nosso papel é de orar, interceder. Existem vários tipos de doença que você possa imaginar. Existem doenças na alma, existem doenças no físico, existem doenças de origem espiritual. Quantas pessoas aí estão passando por problemas, enfermidades? Os médicos não descobrem que a pessoa tem. É uma bateria de exames, gasta muito dinheiro e não encontra a doença. Aí você vai orar, demônio manifesta, manda o demônio embora, a doença vai embora. Queridos, esse é o tempo de nós despertarmos. Amém? Glória a Deus. Então devemos interceder uns pelos outros. Quando você começar a interceder pelo seu irmão, pelos problemas das pessoas, você vai perceber que muitos anseios do seu coração, muitas coisas que você estava desejando receber do Pai, virá ao seu encontro. Porque você está plantando, e quem planta tem direito a uma colheita. Entenda,
essa passagem bíblica da lei da semeadura não é só sobre dinheiro, não. É tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, invista tempo orando, clamando, chorando, intercedendo pelas pessoas. Elas vão se sentir amadas, elas vão se sentir protegidas, quando ela sabe que tem alguém intercedendo, clamando a Deus pela vida dela. Tem situações que o Espírito Santo vai te levar a interceder. Talvez você nem saiba por quem está intercedendo. Aconteceu comigo quando a gente tinha rádio aqui, tinha uma rádio comunitária, de pequeno alcance. No ano 2000, mais ou menos ali, 99, 2000. Nós ficamos acho que uns 5 anos fazendo o programa. E quantos milagres, quantas pessoas ligavam de volta para a rádio e falavam assim: olha, na hora que estava orando, deu um estalo na minha coluna, eu tinha sérios problemas, e agora eu estou curado. Mas algo que me chamou a atenção foi a perna de uma criança que cresceu 2,5 centímetros. A criança era uma bebezinha, o pai colocou assim em cima da caixa de som, ele tinha um aparelho, uma caixa de som, e ele colocou a filha, e a caixa estava em falsa, e ele se virou para ver alguma coisa, a criança caiu e a caixa veio sobre ela e bateu nessa parte, deslocou o osso, e leva para o hospital, e faz exames, e vai todo o processo, e a perna da criança, a criança foi se desenvolvendo, e a perna encurtou, né? Não sei se os nervos retraíram. Sei que a criança andava assim, ó, um pé levantado e o outro normal, andava assim, ó. Já estava a diferença de 2,5 centímetros. Quem lembra da rádio Dinamite aqui? Dinamite FM, uma explosão de amor. Pois é, tinha pessoas que me escutavam que falavam assim, tinha uma irmã, né, ela vendia Yakult, e ela saía com um carrinho vendendo nas casas. E ela falava assim, eu estava vendendo numa casa, estava escutando a sua voz. Aí eu fui vendendo na outra, estava escutando a sua voz. E ela perguntou para um casal, né? Falou assim, vocês gostam desse programa? Aí o senhor falou assim, porque a voz dele parece de um padre. Misericórdia. Mas o importante é que estava ouvindo, amém? Glória a Deus. Agora escute bem, naquele dia, era por volta do meio-dia, porque quando era meio-dia, eu falava assim, quando os ponteiros apontam para o infinito, é hora de falarmos com Deus. Aí eu fazia a oração da fé, e eu dizia antes assim, coloque a sua mão sobre o rádio, como gesto de fé, e ore comigo. Lá no Santa Terezinha, essa região aqui, do outro lado da Dutra, fica um pouquinho mais para lá, tinha uma criança, de dois aninhos, mais ou menos. E ela escutou, a avó dessa criança chama Osmarina. Fui lá algumas vezes, depois desse ocorrido. E a criança estava escutando eu falar isso. O rádio estava num lugar baixo assim, e ela foi lá e se ajoelhou. Olha só, a criancinha fez assim, se ajoelhou, e eu falei assim, coloque a mão sobre o rádio. Ela colocou. E ele estava fazendo a oração. E naquele dia, o Senhor me deu um direcionamento que eu acho que eu nunca fiz na minha vida, a não ser naquele dia. E eu dizia assim, perna cresça. Perna, você vai crescer em nome de Jesus. Perna, você vai crescer, vai voltar ao normal em nome de Jesus. Irmãos, a avó estava escutando a oração e viu a criança ajoelhada com a mão sobre o rádio. Ela também se ajoelhou do lado e colocou a mão sobre a criança. E ela percebeu o que estava acontecendo com a criança começou a ficar quente, o corpo foi aquecendo. Terminou a oração, a criança se levanta e começa a andar normalmente. A perna havia crescido. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Ela ligou imediatamente para nós e contou o que tinha acontecido. Fiz o convite, ela veio aqui. Depois nós fomos até a casa dela. Quando já tinha se passado ali muitos anos, não era mais uma criança, era uma adolescente, devia ter uns 14, 15 anos. Chegamos lá na casa, aí a avó dessa moça, ela falou assim, você sabe quem é ele?
Ela olhou para mim e falou assim: não, foi ele que orou naquele dia, tal. E contou a história para ela. Oh, queridos, Jesus não mudou, amém. Precisamos mais do que nunca voltarmos às trincheiras da oração. Se você quer ter experiências com Deus, mergulhe na oração. Você quer que a sua célula cresça, mergulhe na oração. Mas não pode ser algo por causa das suas emoções. Não, o apóstolo ministrou, eu senti algo diferente, aí eu vou orar amanhã. É para você fazer todo dia. Todo dia. Tem dia que você não vai sentir nada, mas tem dia que você vai sentir o fogo de Deus queimando dentro de você. Não pode ser dirigido por sentimento, é por fé, amém? E quando você age assim, algo vai acontecer. E eu digo para você, já está acontecendo na nossa casa isso aí. Nós multiplicamos a célula, em 1 mês e meio, foi multiplicada 2 vezes. Amanhã vai acontecer a 3ª multiplicação. Em 2 meses. Em 2 meses. A 3ª multiplicação. E na última semana tinha 21 pessoas. Até um espírito apareceu por lá. Porque nós estamos orando, irmãos. Senhor, atrai as pessoas. Nós moramos na zona rural. E ali estamos orando assim: Senhor, os nossos vizinhos, os vizinhos de longe, os vizinhos de perto, Senhor, atrai eles. Traz eles, Senhor. Cria situações, coloca essas pessoas no nosso caminho. Senhor, nós queremos. Aí começamos a orar, a interceder pela vida deles. O resultado, eles estão se achegando ao Senhor. Estão se achegando à célula, amém? E isso vai acontecer na sua casa também. Quem aqui quer conquistar seus vizinhos para Cristo? Glória a Deus. Lembra do que eu falei na semana passada? Avivamento pessoal. Tudo começa aqui. Põe a mão no seu coração. Tudo começa aqui. Se você buscar um avivamento pessoal, se você buscar clamar ao Senhor, interceder, ore primeiro por você, porque se você se sente frio, comece a orar orando por você. Diga: Senhor, eu quero queimar, quero que meu coração queime de paixão, de amor por Ti. Aí depois vai ser algo tão natural você orar, interceder pelo próximo, amém? Porque você já vai estar ali cheio do fogo do Senhor, no nome de Jesus. Então esse é o ministério que Jesus quer ver na sua igreja, que é o ministério da intercessão. Jesus entra naquela casa, a doença teve que bater em retirada, veio a saúde, e agora aquela mulher que gostava de servir, ela volta a fazer o que ela mais gostava, ela volta a servir. É para isso que Jesus nos cura, nos restaura para o serviço. Se você é saudável e você não está servindo a Cristo, você está em falta. Amém? Então, se você é saudável, comece já a servir hoje ao Senhor. Na Coreia, quando veio o avivamento, os irmãos, para atrair as pessoas para a igreja, eles começaram, para as suas células, eles começaram a investir na vida das pessoas, fazendo algum serviço. Chegava aquelas senhoras com aquelas sacolas pesadas, ia entrar no elevador, falou: não, deixa eu te ajudar. Pegava, levava para o elevador, às vezes deixava até na porta lá da casa da pessoa, ia gerando comunhão, relacionamento, aí fazia o convite para as células. Se a gente passar a servir as pessoas, é questão de tempo, a tua célula vai estar cheia, amém? Eu falei desse rapaz que é espírita, começamos a pegar amizade com ele, sabe como? Onde a gente mora, tem uma ladeira assim, né? Um morro, e ele mora lá para cima, só que ele vai no mercadinho lá embaixo, e aí ele vem andando, eu paro o meu carro, e às vezes está chovendo, tem lama, eu abro a porta para ele, ele entra, eu não deixo ele perto da casa dele, assim, quando eu vou fazer a curva para entrar para a minha rua, eu vou até a casa dele, até a entrada da casa dele, deixo ele lá e volto, depois é que eu pego o meu caminho. Para que a gente está fazendo isso? Para alcançar o coração dele, e está dando resultado, pois ele está se aproximando, está se achegando, amém? Assim é o reino de Deus, é servindo que a gente vai atrair as pessoas,
É intercedendo que elas vão receber os milagres do Senhor e vão se achegar ao reino de Deus. Amém? Então, o toque de Jesus transforma. O toque de Jesus não apenas cura, mas também transforma vidas. Através da tua intercessão, Jesus vai curar e transformar pessoas. Diga comigo assim: a minha célula vai ser inflamada pelo fogo do Espírito Santo. Amém? Diga graças a Deus. Ponha sobre os seus pés. Nós estamos apenas na segunda casa que Jesus entrou. Semana que vem nós vamos estar dando continuidade. E até lá, muitos aqui já vão ter experiências lindas e vão querer até compartilhar aqui. Mas escute, muitas pessoas têm sido roubadas no seu tempo. Pare para pensar. Eu não vou pedir para você levantar a mão em nome de Jesus, não. Mas veja se isso não é verdade. Se eu perguntasse aqui, quem fica mais de 2 horas nas redes sociais por dia? Um monte de gente ia levantar a mão. E na presença de Deus, talvez 5 minutos. Aí eu quero ver milagres. Eu quero ver Deus agindo. Não é assim, queridos. A gente precisa renunciar a muitas coisas. Porque quando você renunciar a essas coisas, não estou dizendo que você tem que abrir mão 100%, porque é uma maneira também de você comunicar o Evangelho. Entendeu? É a maneira de você falar de Jesus. Mas fica abrindo seu coração em rede social, fica fazendo comentários. Eu já li coisas assim horrorosas. E quando eu vi o nome de irmãos aqui da igreja, eu falei, não pode ser. Pessoas falando palavrão nas redes sociais, escrevendo lá, sabe? Eu falei, não, tem alguma coisa que está errada. Ou o Evangelho mudou a nossa vida, ou apenas somos religiosos. Não é? Somos uma coisa na igreja e lá fora a gente é outra. E a gente tem que viver a plenitude deste Evangelho que é o poder de Deus. Vamos nos apaixonar pelo Senhor. O avivamento vem, o despertamento vem, mas depende de você, depende de mim, depende de nós. O quanto estamos disponíveis para Deus? Quanto você está disponível para Ele? A gente escuta muitas pessoas falando tantas besteiras, dizendo que, nos dias de hoje não acontece mais milagres como antigamente, é por isso, é por aquilo, aquilo outro. É nada. Não tem acontecido muitos sinais nos dias de hoje, é porque os crentes não estão orando. Queridos, até a maior igreja do planeta Terra, a maior igreja evangélica. Eu já tinha escutado alguém fazer um comentário, mas eu vi assisti um vídeo de um irmão. E esse irmão, ele foi na Coreia, na igreja do saudoso David Jong-Soo, a maior igreja evangélica do mundo. E só tem pessoas, acho que de 40 anos para cima. E ele mesmo disse, o rapaz, procura um jovem. De onde que vem essas séries que tem encantado o mundo, e muitos aqui no Brasil? Da Coreia do Sul. Então tem muita gente embriagada, tem muita gente que está gastando horas e horas, sabe, com séries. A igreja só vai viver esse pleno avivamento se você se dispor a orar e eliminar essas coisas do seu coração e se aproximar de Deus. Vai ter reunião aqui que não vai precisar ninguém pôr a mão na cabeça. Vai ter gente chorando, orando em línguas, sendo batizados, gente sendo curado, vomitando câncer. Amém? Tudo que Deus quer é que você seja esse intercessor, essa pessoa que vem para clamar, para chorar. Então faça isso, queridos. Mas antes de você orar pelos outros, faça essa oração por você. Diga, Senhor, eu estou frio. Senhor, eu não tenho orado como deveria. Senhor, eu tenho me comprometido com tantas coisas. Eu preencho o meu tempo com tantas coisas. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.
Iremos levar esse fogo, esse avivamento. Em nome de Jesus, o poder de Deus alcança a tua vida hoje. O Senhor te alcança hoje, com a sua mão forte, com seu braço estendido. Em nome de Jesus eu declaro uma noite de poder, uma noite de poder, uma noite de poder. Aonde tem intercessão tem poder de Deus. Aonde tem intercessão tem resposta. Aonde tem clamor tem milagres. E eu creio, Pai amado, que o Senhor está fazendo algo lindo, algo lindo, algo lindo, algo lindo. Tem crente sendo cheio com o Espírito Santo. Vai recebendo a graça do Senhor, o poder do Senhor, a restauração do Senhor, a cura, os milagres, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sinta esse poder tocando em você agora. Sinta esse fogo alcançando a sua vida. Oh, aleluia. Oh, poder de Deus, em nome de Jesus. Receba, 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 receba agora.